Generoso, generoso na TV. Todo mundo para só pra ver a notícia. Chega quente pra você. É generoso. Generoso na TV. Alô, Manaus! Ligou a TV. Já sabe. Generoso, Marcelo Generoso na TV. Olá, meus amigos, minhas amigas, telespectadores do Generoso na TV. Mais um sábado com a graça de Deus. E hoje uma entrevista exclusiva com o ex-secretário de Segurança Pública, meu amigo Coronel Vinícius, que já está aqui no estúdio, e nós vamos falar tudo sobre segurança pública. Nós temos algumas perguntas de internauta e peço a você que fique atento, porque segurança pública é um assunto importantíssimo e o Coronel Vinícius, claro, está aqui hoje como convidado e como alguém que veio prestar contas do seu trabalho, certo? Ele que se lançou pré-candidato a deputado estadual nessas eleições, né, vai seguir aí uma jornada e vai falar um pouco sobre o trabalho que ele fez à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Primeiramente, meu bom dia, Vinícius, prazer imenso estar recebendo você aqui e gostaria que você inicialmente já se apresentasse aos nossos telespectadores. Primeiro, Generoso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o seu público. Quem não me conhece, sou o Coronel Vinícius, tenho 32 anos, Generoso, de Polícia Militar, tenho muito orgulho da minha instituição e conseguimos desenvolver um trabalho agora no governo do Wilson Lima. Lá no início fomos secretários de Administração Penitenciária, assumimos naquele momento uma secretaria que era bem complexa. Lembrem que em 2017 tivemos aquelas mortes no sistema e quando a gente assumiu lá, o sistema quem mandava eram os presos, né? Você tinha ali o domínio das organizações criminosas. Conseguimos mudar esse cenário. Hoje quem manda no sistema penitenciário é o Estado. Preso hoje vai lá e cumpre a pena dele, tem a chance de ressocializar, mas quem manda é o Estado. Depois tive a oportunidade também de comandar a nossa instituição, a nossa Polícia Militar. Tive muita honra de comandar a Polícia Militar. Lá conseguimos desenvolver pautas importantes, conseguimos ali a criação de uma agenda que era antiga da Polícia Militar, sabe, Generoso, que era a oportunidade de ter a lei de cursos. Então, onde o policial, se ele tiver uma pós-graduação, ele tem um percentual de 25%, se for mestrado é 30%, se for doutorado 35%. E isso, nós conseguimos aprovar essa lei, mudamos o que antigamente era a GTE e transformamos em SEG, que é o Serviço Extra Gratificado, onde o policial passa a ganhar por hora que ele queira se voluntariar para, na hora de folga, ganhar pelo seu serviço, com um valor justo, foi pagando R$45 a hora, então foi uma vitória nossa também, entre outras ações da polícia. E depois tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Segurança. E lá também creio que podemos contribuir, deixar um legado para o povo do Amazonas, com o projeto Paredão, com o projeto Recuperafone, com o coletivo Mais Seguro, com ampliação de base a pão, aquisição de equipamentos, lanchas blindadas, enfim. E tivemos um resultado bom do ponto de vista de redução dos crimes, né? Tanto em homicídios quanto roubo de telefones. Foi uma boa participação que pudemos aí deixar essa contribuição para o nosso povo, que é isso que importa. Vinícius, você é de Atalaia do Norte, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, no ponto de vista de sair da Atalaia do Norte e chegar à Polícia Militar do Estado do Amazonas no mais alto posto da polícia, que é coronel. Como é que foi que aconteceu essa tua história com a Polícia Militar? Bem, a minha mãe, ela me teve lá em Atalaia, né? Minha mãe solteira e numa vida muito dura, né? Meu avô era comerciante lá, mas éramos muito humildes, né? E aí minha mãe não teve opção a não ser vir para Manaus, para poder buscar alternativas de emprego, de subsistência mesmo. Chegando aqui, ela conhece o homem que me criou, que é meu pai. E meu pai era sargento da PM. Né? E meu pai tem uma história muito bonita. Meu pai, Generoso, ele naquela década de 70, a polícia funcionava da seguinte forma: quando você entrava para fazer o curso de formação, se você fosse o primeiro colocado, você já ficava no Cefap para a próxima formação. Então ele foi primeiro colocado como soldado e já ficou para fazer o curso de cabo.
Quando terminou o curso de cabo, ele já foi primeiro colocado de novo e já ficou para ser sargento. E assim ele foi galgando. Então meu pai foi o primeiro praça. Todos os cursos que ele fez, ele foi o primeiro colocado. Então ele foi o primeiro praça da história do Amazonas a chegar oficial, né? E por outro lado, dentro de casa ele também exigia muito a questão do ensino, do estudo. Então foi uma criação muito dura, muito rígida, mas boa, né? Não posso reclamar nada, mas ele era muito severo quando cobrava o estudo, porque ele dava o exemplo. Então eu tive a oportunidade com 16 anos, 17 anos na verdade, passei para engenharia civil, e com 17 anos eu também foi o meu primeiro emprego como professor do estado. Eu fui professor de matemática numa escola lá na Japinlândia, chamada Lucinda Félix, e fazia universidade de dia, saía de casa. Isso que foi que me levou à Polícia Militar. Eu saía de casa, Generoso, 5 horas da manhã, pegando o ônibus lá no Ileia para poder ir para o FAM. E passava o dia todo na universidade e à noite ia ministrar aula lá na Japinlândia. E acabava pegando esses ônibus, que imagina, pegava o Japim Ileia na época, e eu chegava em casa 1 da manhã. E aí eu não estava aguentando, eu falei, não vou dar conta disso aqui. Foi quando eu abri o concurso da Polícia Militar e fui fazer o concurso. O primeiro concurso que eu fiz, eu não fui aprovado. Naquele tempo existia uma coisa chamada indicação, né? O concurso público era muito complicado, não tinha transparência, e o meu pai não se metia, não pedia. No primeiro ano eu fiz, não consegui ser aprovado. No segundo ano eu consegui a aprovação. Por quê? Eu devo muito a 2 pessoas, que é na época, Capitão Adrião, e na época o capitão que depois chegou a ser comandante do bombeiro, vou já lembrar o nome dele, me perdoe realmente o branco aqui. E eles viram que, Generoso, que no primeiro concurso eu tinha sido o segundo colocado, e não deixaram eu entrar. E no segundo concurso eu era 3º colocado e iam me tirar de novo. E aí eles falaram, não, isso aqui não é justo, e brigaram por mim lá sem eu saber. E assim eu entrei na polícia, né, pela necessidade mesmo. Quando você entrou na Secretaria de Segurança Pública, como você encontrou a secretaria, e agora que você saiu, como você deixou? Deixa eu te contar uma história interessante. Em 2018, o pessoal do partido do governador Wilson Lima, ainda na primeira eleição, me chamou para colaborar com projetos que pudessem ser usados na campanha eleitoral. E aí nós levamos vários projetos, dentre eles o Paredão. Eu já conhecia o Paredão há muitos anos, né? Havíamos tentado trazer para Manaus e não conseguíamos, do ponto de vista técnico. O governador viu aquilo e abraçou aquela causa. Eu, como te disse, fui para a Secretaria de Administração Penitenciária, mas dali contribuímos para que fosse feito esse projeto, né? Então, em 2021 foi feita essa aquisição. Quando, no ano de 2020, o governador me chama, ainda também na SEAP, e fala o seguinte para mim: Vinícius, eu queria que você colaborasse e que me ajudasse a escrever o Plano Estadual de Segurança Pública. E eu chamei à época o Coronel Muniz, e nós escrevemos o Plano Estadual de Segurança Pública, que é o programa hoje que está sendo tocado pelo governo, que é o Amazonas Mais Seguro. Nesse programa, nós previmos ali os eixos estruturantes da segurança pública, onde previa, por exemplo, no eixo recursos humanos, previa ali concurso público, enfim, tudo que foi feito hoje, que foi idealizado e foi emplacado, foi escrito naquele plano. Quando eu chego na secretaria, para mim era muito confortável, porque eu já sabia qual era o planejamento do Estado, uma vez que eu escrevi o planejamento. E, por outro lado, tinha uma coisa ruim e uma boa ao mesmo tempo. O secretário que estava antes de mim, ele não havia conseguido executar as verbas federais, tinha muito dinheiro parado, né? E só para você ter ideia, o Estado do Amazonas naquele momento conseguia executar em torno de 15 a 20 milhões por ano. O ano de 2024 nós usamos quase 160 milhões da verba estadual, para você ter ideia do montante do investimento que a gente conseguiu fazer. E aí isso propiciou compra de lanchas, compra de armamentos, enfim. E dentro dessa execução, todos os projetos que estavam ali a gente veio implementando, como é o caso, como eu falei agora há pouco, do Paredão, do Recuperafone. Então todos esses projetos foram idealizados antes, e na hora que a gente pôde sentar na cadeira, nós chamamos as forças públicas, e pela primeira vez, eu te digo porque eu vim da função de comandante-geral, e eu como comandante-geral não era convocado pelo secretário para discutir política pública. Diferente do antecessor, eu chamei todos os comandantes da Polícia Civil, Bombeiro, enfim, da Polícia Militar, e falei: olha, está aqui, nós temos esse recurso e nós precisamos utilizar esse recurso. A única imposição que nós vamos fazer, que é técnica, é que vocês indiquem projetos que tenham o objetivo claro da redução do número de homicídios. Porque é isso que mede a segurança pública no mundo.
E quando você derruba o homicídio, você derruba todos os outros crimes juntos. E aí eles apresentaram os projetos de maneira muito colaborativa e nós começamos a executá-los e o resultado chegou. Muito, muito bem. Esse trabalho que vocês fizeram do Recuperafone foi um projeto realmente que deu resultado. Resultado espetacular. Porque, por exemplo, o mais humilde que compra um celular parcelado e não paga nem a primeira parcela, é assaltado na parada de ônibus, é assaltado em algum lugar, ter o seu celular recuperado, a gente via que realmente é uma satisfação. Tinha gente até que se emocionava, porque embora seja uma bobagem, é só um celular, mas para aquela pessoa era a única coisa que ela tinha. Era um instrumento dela de trabalho, né? E ela, de repente, foi assaltada e não tinha condições de comprar outro, porque não tinha pago nem a primeira parcela. Então, vocês conseguiram recuperar quantos celulares nesse projeto desde o início? Nós já estamos chegando a 8 mil telefones recuperados, mas tem uma coisa interessante dessa situação do celular, tá, Generoso, que é a questão do trauma, né? Não é pelo valor apenas do telefone, mas é pelo impacto emocional de você ser roubado com uma pessoa armada, colocando tua vida em risco, você naquele momento ficar se perguntando se vai poder ver seu filho voltar para casa naquela exata hora. É muito complicado. E aí tem um ponto importante que eu queria te falar. Nós criamos uma política pública que ela foi assim, olha, primeiro nós criamos a Delegacia de Repressão a Roubo de Rotas e Ônibus Coletivos em Manaus, né? O Dr. Charles faz um belíssimo trabalho lá. E quando ele foi para cima desse tipo de crime, ele identificou o óbvio. Existiam quadrilhas especializadas em roubos de rotas do distrito e também ônibus. E ele começou a desmembrar, a prender essas quadrilhas. Só que o que nós percebemos? Essas quadrilhas, por óbvio, elas iam nos coletivos roubar o quê? Celular. Então eles roubavam esse celular e nós não sabíamos para onde estava indo esse celular. A segunda delegacia criada foi o Núcleo de Repressão a Roubo de Celulares, lá o NIRC, que é o Recuperafone. Então são dois programas, o Coletivo Mais Seguro e o Recuperafone. Como é que funciona o Recuperafone? O delegado Itotuz, ele pede judicialmente em lote para que as operadoras entreguem a eles, por exemplo, 100 mil e-mails de celulares roubados dizendo quem está usando naquele exato momento. Então ele joga isso para dentro do sistema e o sistema que nós compramos, que é essa tecnologia, ele vai disparar todo dia 120 WhatsApps intimando aquela pessoa aí na delegacia em virtude de estar usando um celular ou roubado ou furtado. Essa pessoa, quando chega na delegacia, a pergunta que é feita a ela é o seguinte, e eu vou te falar uma coisa, de 120, 70 a 80 vão devolver. O nosso povo é bom, o nosso povo não é pilantra, mas tem aquilo que você falou. Ele não acreditava mais no sistema. Então ele era roubado, era mais barato ele comprar uma peça roubada também. Só que isso criou uma roda do crime. Aí vem um detalhe. Quando ele comparece à delegacia e ele é questionado onde é que você comprou esse telefone, ele falava, foi na loja X. O outro foi na loja X. Aí vem o desdobramento da delegacia. O que ela faz? Ela pede judicialmente busca e apreensão e muitas das vezes é prisão do dono daquela loja. Então o Itotuz começou a ir nessas lojas, fazer a apreensão de todos os telefones e prender o dono da loja. E aí vem um detalhe interessante. Quando essa pessoa é presa, a pergunta era, como é que você estava comprando esse aparelho? Entre a quadrilha de roubo de ônibus e a venda, existia um intermediário que era oculto, que era o grande mentor intelectual, que coordenava as quadrilhas, receptava e passava para a ponta. Então nós passamos a prender todo o ecossistema do crime. Quadrilha, o primeiro interceptador e aquele que vendia. Então nós desmontamos, só nisso daí, Generoso, são quase 400 prisões que nós fomos fazendo ao longo desse período. E o resultado qual foi? Nós saímos de uma média de 26, 22 mil telefones roubados por ano, até o ano de 2022 era essa a realidade do nosso estado, tanto que em 2023 nós figuramos como a capital que mais tinha roubo per capita no Brasil, né? Por isso foi criado o programa. E em 2025 a gente já derrubou isso para em torno de 15 mil telefones roubados. Aí eu vou te dar o dado desse ano até fechamento de março agora. Nós estamos reduzindo em 2026 50% em relação ao ano passado. Ou seja, a tendência esse ano é a gente terminar entre 7 e 10 mil. Para quem tinha 26 mil, a queda é muito grande. Por outro lado, roubo de ônibus. No ano passado tivemos em torno de 370, no ano de 2025, foi o menor número da história.
roubo de rotas do distrito, a redução foi de 99%. Nós tivemos 257 ônibus roubados no ano de 2024 e em 2025 apenas 4 casos. E esse ano, como está? 2026. 2026 a redução de roubo de coletivo está em 90%. Entre janeiro e fevereiro apenas 19 ônibus roubados. Então menos de 10 ônibus, o que vai levar, continuando isso, e vai continuar, em torno de menos de 100 ônibus roubados. Então veja, a gente chegou a ter em 2020 2.670 ônibus roubados. 2.670. E estamos entregando esse ano com menos de 100 ônibus roubados. Então, são políticas públicas que geram resultado, que geram mudanças na vida das pessoas. Zerar, essa é a meta. O trabalho sempre vai buscar zerar. Mas é muito difícil, sejamos francos, né? Porque sim, bandido sempre vai ter e zerar é muito difícil. Mas trazer números com reduções de 90%, como está acontecendo agora, nos acalenta e nos mostra que estamos no caminho certo. Muito, muito bem. Primeiro bloco, ok, Melk? Já tem tempo? Pode? Então, vamos falar do paredão. Paredão também foi mais um investimento feito pelo governo do estado do Amazonas em tecnologia, não é? Qual foi o resultado do paredão do dia que foi instalado até hoje? Como é que funciona, na verdade, o paredão? Nós temos o paredão, na verdade, eles são duas grandes ferramentas. Tá? Eu vou explicar a primeira, que é a fase 1 do paredão. Então, vou explicar bem simples para a população compreender e você também compreender. Vou te fazer a primeira pergunta dizendo o seguinte: você concorda que o crime se desloca sobre rodas? Sim. Né? Então, utilizando motos, carros, então essa é a primeira dinâmica do crime. Uhum. E o segundo é um questionamento. Antigamente, você tinha cidades medievais. Uhum. E dentro da cidade medieval, você tinha mais segurança. E como é que era a cidade medieval? Ela tinha um muro, uhum, né, com as guaritas e com um controle de entrada e saída. Ali uma porta fortificada para que ninguém entrasse ou saísse sem passar pelo guarda. Uhum. Como é que é o nome disso hoje? Até hoje existe cidade medieval. Uhum. Comum na nossa cidade. Me dá o nome. Condomínio. Condomínio é uma cidade medieval. Tem um muro, uma portaria, que quem entra e quem sai tem um controle. Uhum. Você concorda que dentro do condomínio não tem crime? Ou se tem, é muito pouco? Sim. Perfeito. Então aí começa a brincadeira. Então como é que você controla o fluxo veicular numa cidade como Manaus, criando grandes condomínios? Então a gente disposicionou câmeras na cidade, em que a gente pega, não apenas, lá no passado era a placa. Hoje, o nível de análise, através de inteligência artificial e de nossos técnicos, se dá pela massa do carro, ou da moto. Então, quando aquele veículo passa numa câmera nossa, e obrigatoriamente ele passa, nós temos hoje 21 grandes condomínios em Manaus. É impossível você transitar em Manaus sem passar por uma câmera nossa. E aí vem o detalhe. Quando agora eu jogo em cima desses condomínios qualquer crime que aconteça, eu vou saber quais eram os carros que estavam ali dentro. E a gente vai ligar aquele carro à cena do crime. Então hoje a Polícia Civil, ela tem pelo menos 90% dos casos investigados em Manaus, tem um documento do paredão ligando qual era o carro que estava ali envolvido. Vinícius, mas se tirar a placa, funciona? Funciona. Tudo funciona, não tem como. Se clonar, a gente pega. Então isso é inteligência. Por outro lado, quando a gente ampliou as novas viaturas, elas vêm com uma câmera que está interligada no paredão. Então, se um carro for roubado, passa na frente da viatura, não precisa. Antigamente a gente anotava essa placa, ficava numa prancheta. Hoje não precisa mais. Entra de maneira automática em a viatura do estado todo. Então a gente está recuperando o carro no interior do estado, nos municípios, Japurá, o Maitá já teve moto recuperada, no estado todo. Então foi roubado, imediatamente também a viatura tem essa informação. Então essa foi a fase 1 do paredão. Resultado, por exemplo, a gente mensura muito por roubo de carro. E aí eu vou te dar um dado interessante. No ano de 2011 foi o pico do roubo de carro em Manaus. Foram 5.975 veículos roubados em Manaus. Só que a frota naquele momento, nós tínhamos menos de 500 mil de carros. Então nós tínhamos uma média de 1.200 carros roubados para cada 100 mil veículos. Ano passado, nós tivemos pouco mais de 500 carros roubados ano passado. A média, com uma frota acima de 1 milhão, caiu de 1.200 para 100 mil para 52 carros roubados para 100 mil. E por outro lado, todos os carros são devolvidos para o proprietário. Então a gente resolveu não apenas a questão do roubo de carros,
mas também, principalmente, essa ferramenta ela subsidia investigações como, por exemplo, homicídio. Na fase 2 do paredão, é diferente. Essa viatura que veio para a Polícia Militar, ela vai com um telefone operacional nela. E aí como é que funciona? Nós criamos um banco de dados onde nós temos as imagens, né, as fotos da Carteira de Identidade Nacional, da nossa SIM, também da nossa CNH e do sistema penitenciário. Então a gente tem quase 2 milhões de imagens, de fotos de pessoas dentro do nosso banco de dados. E todo dia esse banco está evoluindo. Quando um foragido de justiça passa por uma câmera nossa, a gente pega aquela imagem, toda pessoa passa, pega a imagem, vai lá no banco, pergunta quem é. É o José. Pergunta do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Essa pessoa tem mandado de prisão em aberto? Se sim, ele pega essas 2 fotos junto com o mandado de prisão e manda o telefone operacional do policial que está na rua. E aí é feita a prisão. Em que quantidade? Hoje, a Polícia Militar tem prendido entre 7 e 8 pessoas por dia, foragido de justiça no estado. De 7 a 8 pessoas por dia. Ano passado foi um mau número, nós tivemos 4.472 foragidos de justiça que foram presos no ano passado. E esse ano a gente já está aumentando em relação ao ano passado, mais de 50% de prisões. Esse ano deve terminar, com certeza absoluta, acima de 5 mil presos que eram foragidos de justiça. E quando você tira um foragido de justiça, você está evitando um crime. Um estuprador, ele vai voltar a estuprar. Um homicida, se continuar solto, ele vai voltar a matar. Então a gente tem que tirar essa pessoa de circulação para que ele pague o crime dele. Então é isso que tem sido feito e tem dado muito resultado. Muito bem. Pessoal, a gente está terminando o primeiro bloco, mas o Coronel Vinícius vai estar aqui participando do segundo bloco. Tem pergunta de... Tem um questionamento do Sargento Salazar. Ele achou que eu não ia fazer o questionamento aqui. Para Salazar, o Coronel Vinícius veio. Quero saber se tu vem. Eu já te convidei várias vezes. Não tem nenhum problema. Aqui a gente dá liberdade, como eu estou dando para o Coronel Vinícius responder o que ele quiser responder. Aqui é democracia, certo? Então não sai daí. Daqui a pouco tem pergunta de internauta, tem um questionamento do Salazar e a gente vai falar de um pouquinho mais de avanços feitos na Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas na gestão do Coronel Vinícius. É só o tempo da gente tomar um café e uma água, a gente volta já. Vingadores, todos os olhos estão aqui. Inteligência real, notícias, denúncias, tudo atualizado no Portal do Generoso. Manaus, Amazonas, eles estão recebendo tudo em tempo real pelo Portal do Generoso. Estamos perto de 100 mil seguidores e, em comemoração, iremos sortear um iPhone para nossos seguidores. Siga o @Portal do Generoso e participe do sorteio. A informação que muda o jogo está aqui no Portal do Generoso. O Portal do Generoso é compromisso com a verdade. Enquanto alguns sites e perfis publicam notícias falsas, seguimos firmes entregando informação exclusiva, verificada e responsável. Nosso conteúdo é produzido com ética, apuração séria e total respeito ao leitor. Aqui, a notícia tem origem, tem fonte e tem credibilidade. Acompanhe quem leva informação a sério. @Portal do Generoso. Bem, meus amigos, eu quero chamar a sua atenção porque existem alguns portais de notícias no Amazonas condenados por fake news. Vai no Google que você vai saber. Mas aqui no Portal do Generoso você não vai ver fake news. Acesse www.portaldogeneroso.com, acesse as nossas redes sociais, nosso Instagram, @Portal do Generoso, nosso WhatsApp 991102727. Portal do Generoso, notícia de verdade com exclusividade. Vingadores, todos os olhos estão aqui. Inteligência real, notícias, denúncias, tudo atualizado no Portal do Generoso. Manaus, Amazonas, eles estão recebendo tudo em tempo real pelo Portal do Generoso. Estamos perto de 100 mil seguidores e, em comemoração, iremos sortear um iPhone para nossos seguidores. Siga o @Portal do Generoso e participe do sorteio. A informação que muda o jogo está aqui no Portal do Generoso. Ok? Pode ir. Meus amigos, já estamos de volta. A você que está chegando agora, esse já é o segundo bloco. Nós estamos entrevistando o Coronel Vinícius, que foi secretário de Segurança do Estado do Amazonas, já foi comandante-geral da Polícia Militar,
tem uma história junto à Polícia Militar do Estado do Amazonas e pediu exoneração do cargo de secretário porque recebeu um convite para disputar aí uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, tá certo? E aí tem pergunta de internauta e tem um questionamento do Sargento Salazar, tá? A pergunta, Coronel Vinícius, é a seguinte: o que a Secretaria de Segurança fez para combater a ação de facções e qual o plano de prevenção adotado pela Secretaria de Segurança com relação às facções criminosas do Estado do Amazonas? Perfeito. Olha lá, Marcelo, nós fizemos um trabalho buscando, nessa parte da facção, combatê-los através do que mais dói neles, que é o bolso. Né? Então eu vou te dar alguns dados interessantes. Do ano de 2010 até o ano de 2019, e lembre, 2019 já era o governo Wilson Lima, nós não tínhamos como combater esse pessoal. Por quê? Quem é daqui do estado sabe disso, né? Nossos rios são nossas estradas. E nós não tínhamos nenhum tipo de trabalho nas estradas. Então, do ano de 2010 até 2019, o estado do Amazonas apreendeu um total de 59 toneladas de drogas. Tá? A maior apreensão foi no ano de 2017, se não me falha a memória, com 16 toneladas. Então era muito incipiente. No ano de 2020, surge a primeira base Arpão. Então, 2020, 2021, 2022, a apreensão foi de em torno de 22, 24 toneladas por ano. Eu assumo em agosto de 2023. Naquele ano, nós apreendemos também nessa faixa de 20 e poucas toneladas. Ou seja, 20, 21, 22 e 23, o Estado apreendeu em torno de 90 toneladas. Veja, muito mais do que em 10 anos. 2024, a gente lança base Arpão 2, base Arpão 3, colocamos para operar a base Paulo Pinto Nery da Polícia Civil, a base Tiradentes da Polícia Militar, e com aquele recurso que eu te contei há pouco, de vários investimentos, nós saímos de 2 lanchas blindadas para 10 lanchas blindadas. Adquirimos fuzis 762, 556, equipamos a tropa e fomos para a guerra. Aí vem o resultado. 2024, primeiro ano com essas estruturas rodando, nós saímos dessa média de 20 toneladas e batemos o recorde de 43 toneladas. No ano de 2025, te juro que eu achei que a gente não ia conseguir superar, mas superamos. Foi 46 toneladas e meia. E esse ano, até o fechamento do mês de março, nós já retiramos de circulação 21 toneladas. Só na minha gestão, nós tiramos quase 115 toneladas de droga de circulação, em pouco mais de 2 anos. Então você imagina, nós mais do que dobramos a apreensão de 10 anos. Tem muita coisa ainda a ser feita, não há dúvida disso. Mas tiramos o poder deles de dentro da cadeia. Hoje o sistema penitenciário é controlado pelo Estado. E esse trabalho conjunto, que é um trabalho, aqui eu tenho que dar um mérito para quem trabalha. Esse trabalho é da Polícia Civil e é da Polícia Militar. São os nossos policiais que vão para a guerra e eles que fazem isso. O que os policiais não tinham? Não tinha tecnologia e não tinha equipamento. Então, era como você pegasse um jogador de futebol sem chuteira para colocar na Copa do Mundo. Não dava para competir. Hoje não. Tem estrutura e nós deixamos o policial fazer o que ele sabe fazer. Ele não precisa receber ordem de ninguém. Ele tem compromisso, ele tem determinação e mais. Os nossos policiais do Amazonas são espetaculares, só eles sabem operar aqui. E o resultado chegou. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: dá para acabar com a organização criminosa? Aí eu vou te dizer. A FDN acabou no nosso governo. Nós acabamos com eles. Mas o Comando Vermelho e o PCC dá para acabar? Como é que eu vou sair com uma tropa de Manaus para ir para o Rio de Janeiro combater? Como é que eu vou sair com uma tropa de Manaus para ir para São Paulo combater? Quem criou essas duas organizações criminosas foi o governo ao longo da história do Rio de Janeiro e o governo de São Paulo ao longo da história. E Brasília não fez absolutamente nada para impedir que isso avançasse. E esse câncer não se espalhou pelo Amazonas, ele está no Brasil inteiro. Em todo o país eles estão instalados. Então, para acabar com eles, só um trabalho integrado, né, nacionalmente, para que a gente possa fazer isso. Eu não tenho visto de coração uma intenção forte do governo federal em fazer esse combate. Eu vou te dar o dado pelo Amazonas, não vou nem falar pelo outro estado. Para manter essas bases operantes no Amazonas, a gente gasta por mês 7 milhões e meio. Você sabe quanto é que o governo federal manda para manter essas bases? 900 mil reais.
para cada R$7 que o nosso povo, o suor do nosso povo, coloca nesse combate, eles mandam menos de R$1. Então, não tem interesse. Quer ver outro dado interessante? Quem conhece bem o nosso estado conhece o município de Tabatinga, que é por onde entra as drogas. A droga é produzida no Peru e na Colômbia. Tabatinga, nós temos em torno de 100, 120 policiais militares combatendo. A Polícia Federal, uma polícia espetacular, mas não tem efetivo no Amazonas. Benjamin Constant também, né? Benjamin também. Não tem efetivo, né? E pasme, o Exército, e aqui eu não estou falando mal do Exército, eu estou dizendo que para eles atuarem eles têm que ter uma ordem. O Exército fica lá com 2.000 homens aquartelados. Aquartelados. É dinheiro público. O Exército era para estar fazendo a proteção da fronteira. Porque a base Arpão, ela age depois que a droga entrou. Mas não era para entrar. Era para ter um controle efetivo da Marinha, trabalhando lá em cima, do Exército, trabalhando lá em cima, de ter aeronaves da Aeronáutica ou Tefé, ou em Tabatinga. Por quê? Porque só do ano passado para cá, nessa minha gestão, nós destruímos 5 helicópteros do narcotráfico. E aviões em torno de 5 também. Claro, em solo. Mas a gente sabe que boa parte dessa droga está descendo, principalmente do PCC, vindo naquele avião mais leve chamado Petrel. Estão usando direto. E a gente não vê uma ação efetiva do governo federal. Então precisava de uma ação mais dura e de um apoio financeiro maior para que a gente pudesse realizar não só o trabalho do Estado, mas que o governo federal coordenasse o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e mandasse mais efetivo da Polícia Federal para poder fazer um trabalho mais forte aqui na região. Muito bem. Vinícius, o Sargento Salazar, que hoje é vereador, algumas semanas atrás fez um vídeo falando o seguinte, inclusive a gente vai publicar o vídeo, certo? Mas no vídeo ele fala o seguinte, ele te chama de semideus, não sei o porquê, mas ele diz, semideus, tu que representa esse atraso de vida, que é o governador Wilson Lima, que ele chama de atraso de vida, que é atraso de vida agora. Mas quando o Salazar foi sargento, deixou de gravar os vídeos dele, ele produziu aquele espetáculo, como o Alberto fez, como o Carpe fez, que se elegeram, você sabe muito bem, se você até quiser comentar, fica à vontade, se foram eleitos usando vídeos como se fossem heróis, prendendo xeracola, prendendo viciadinho e tal, até então não é de nosso conhecimento da imprensa que eles tenham feito grandes apreensões, tenham colocado na cadeia grandes líderes de facções, né? Que eles prendiam geralmente eram viciados e tal, mas faziam aquele espetáculo e a população assistindo ali é o nosso herói. Então naquela época o Wilson não era atraso de vida, era legal, era um governador que liberava e deixava gravar os vídeos. Mas agora que o Salazar é vereador, o Wilson é atraso de vida e você seria o semideus. E aí ele fala o seguinte, semideus, em vez de tu liberar preso para me prejudicar e depor contra mim, por que é que tu não resolve o problema dessa senhora que teve 2 motores de carro roubado dentro do estacionamento da Polícia Civil? O que tu tem a dizer para mim sobre isso? Que a mulher, inclusive eu vou botar o vídeo da mulher, e a senhora fala, pede apoio do governador, da Secretaria de Segurança, porque ela teve o seu veículo roubado dentro do estacionamento da Polícia Civil. Então eu gostaria que você respondesse ao Salazar no sentido de esclarecer, primeiro, você liberou bandido para depor contra ele ou para prejudicá-lo? Segundo, o que foi que aconteceu para acontecer esse furto dentro do estacionamento da Polícia Civil? Então vamos lá, são 2 momentos. Primeiro, eu não estou no sistema penitenciário, estou na Secretaria de Segurança. Não sei sequer do que ele falou em relação a isso, então desconheço o que ele vem dizendo. Com relação ao caso lá da Polícia Civil, deixa eu te falar uma coisa de como funcionava a Secretaria antes e o que nós mudamos na Secretaria. Antes de eu assumir a Secretaria, os secretários de Segurança, todos, eles, via de regra, eles queriam mandar na Polícia Militar e mandar na Polícia Civil e no Bombeiro e por aí vai. Porque eles não sabiam qual era a função dele. A função do secretário de Segurança é criar política pública e também buscar recursos. E as instituições têm que ter sua independência. Eu falo isso porque quando eu fui comandante-geral também não aceitei que metesse a mão na minha polícia. Até porque não é essa a função do secretário. Então veja, se teve alguma coisa dentro do estacionamento da Polícia Civil, primeiro que ele deveria questionar o delegado-geral. É o delegado-geral que tem que responder por isso. Se acontece alguma coisa na Polícia Militar, quem tem que responder é o comandante-geral. Porque senão o secretário ele traz para si um poder que não é dele.
Porque senão não precisa de comandante-geral e nem delegado-geral, muito menos comandante do bombeiro. Então, o primeiro erro é esse. Me causa estranheza, inclusive políticos do Amazonas, como ele, não entenderem o que é a função de um secretário de segurança e qual é a função de um comandante-geral. Me causa estranheza. Ou seria, na verdade, conhece, mas tem um trato com o povo de querer enganar o povo. Uma desonestidade intelectual, se é que tem intelecto. Porque eu vou te falar uma coisa, Generoso. A primeira coisa na vida que você tem que ter é respeito pelas pessoas. Uma pessoa que ela não consegue ter o mínimo de respeito pelo outro, então ele não tem o meu respeito. Mas eu não vou baixar o meu nível para estar trocando farpas com um inepto desse. Tá? Não vou. Eu penso que cada um tem uma função na sociedade. Enquanto estive secretário de segurança, enquanto estive comandante-geral, eu entreguei para o povo. O meu trabalho eu não passei em brancas nuvens. Está aí entregue, está aí os resultados reais na vida do cidadão no dia a dia. Agora eu pergunto, o que esse vereador fez até hoje? Me diz uma lei que ele fez, o que ele fez que mudou a vida do povo a não ser vídeo? E aí eu vou te dar um dado. Quando ele estava fazendo vídeo durante a ocorrência, eu te pergunto, quem é que estava filmando ele? Porque para entrar numa viatura policial, só policial. Pelo óbvio, então, era um policial militar, com desvio de função. Porque policial militar não é pago pelo povo para ser videomaker. Policial militar é pago pelo povo para servir a população. Então o primeiro questionamento é esse, que inclusive pergunta do Ministério Público. Entender como que ele fazia esses vídeos durante a hora de serviço, durante o estado de serviço. Esse é o primeiro questionamento. O segundo é que, continuando isso enquanto parlamentar, isso não muda a vida do cidadão, isso não muda a vida do povo, não tem uma legislação feita por ele que impacte na vida do cidadão, não tem um trabalho efetivo na vida do povo. O Salazar nada mais é do que um fenômeno como nós vimos em São Paulo, um tiririca. E o espectro dele muito mais lembra o... Você lembra do programa do Carlos Souza, do Wallace Souza? Sim. O galerito. Sim. O estereótipo dele é de um galeroso. É de uma pessoa que não se põe no lugar de um policial militar. O policial militar, ele tem que ter um espectro de policial militar. Vou te dar um exemplo. Loyola. Loyola se posiciona como policial militar. Sargento Loyola. Sargento Loyola. Se posiciona. Cara honrado. Fala com respeito. Enfrenta o problema com respeito, buscando solução para a população. Aquilo é o espectro de um policial militar, aquilo que a gente espera de um policial militar. E detalhe, parece que ele não usa ninguém filmando as ações, ele mesmo filma. Ele mesmo se filma. Ele mesmo se filma. Ele não. A polícia militar não interfere nisso, nem a Secretaria de Segurança, né? O policial ele tem liberdade de filmar as ações. Bem, essa é uma questão realmente da Polícia Militar, como eu te falei, a Secretaria de Segurança ela não tem nem competência para isso. Então a Polícia Militar que tem que tomar conta se isso pode ou não acontecer. Tem estados que permitem, tem estados que não permitem. É uma questão interna da instituição. Mas eu citei o Sargento Loyola para mostrar para a população se é isso que nós queremos realmente. É isso que o povo quer? Uma pessoa que não respeita ninguém? Uma pessoa que não enxerga que do outro lado, além do político, que é o caso do governador, existe uma família dele, existem filhos, e as pessoas têm que ter respeito. Esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que não respeita a outra e que vai para a rede social para diminuir, para denegrir, é isso que a gente quer enquanto sociedade? Não penso na minha visão, não. Eu até abro um parêntese, Vinícius, porque eu estudei no Colégio da Polícia Militar, você sabe, em 94, a sua esposa também, e eu fui ensinado a respeitar os meus superiores como aluno do Colégio da Polícia Militar. E hoje, mesmo sendo civil, eu mantenho esse respeito. Eu não sou obrigado a chamar de coronel, mas eu chamo de coronel. Eles estiveram aqui, inclusive, o coronel César Gomes, meu amigo, coronel Hildo. E até hoje eu chamo de coronel, pelo respeito que eu tenho, porque eu fui ensinado a ser assim. E o Salazar, como sargento, não deveria ter respeito pela patente, já que você é coronel? Ele pelo menos tem a decência de chamar coronel, não de dar apelidos? É isso que eu te falo, é porque assim, é caráter. Caráter, meu amigo, além da formação militar que impõe que você tenha respeito,
Mas o caráter, ele vem de berço. Antes do colégio lhe formar, você foi formado na sua casa pelo seu pai, pela sua mãe, que lhe deram educação. Sim. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que muitas pessoas não compreenderam mais que o ponto mais importante de uma sociedade é a família. Né? Então, famílias desestruturadas e essa espetacularização que está tendo agora na rede social, onde é bacana você ver uma coisa engraçadinha, isso está roubando o senso da população, de uma parte da população, de entender que não é isso que gera valor para o nosso povo. O que gera valor para o nosso povo é a manutenção da família, é o respeito. E aí eu vou te falar uma questão, e aqui eu quero falar com o povo da direita. É isso que é mesmo ser direita? Eu não vejo isso como eu sou direita. E eu não compreendo que ser de direita seja ofender as pessoas, seja ir para esse tipo de ataque que não leva, que não cresce em nada o nosso povo. Então, eu vejo, infelizmente, o PL eivado de pessoas que não me representam enquanto direita. Muitos que estão lá não me representam 1 milímetro enquanto direita. Inclusive parlamentares acusados de agredir a esposa, de, enfim, cometer abusos, extorsão, roubo, etc. e tal, e realmente é complexo. Existe, parece que, uma direita de fachada no Amazonas, né? Que usa apenas o nome do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, para ludibriar a população e obter votos. Mas no fundo, não representa a verdadeira direita. Não representam. Eu vou te falar mais, eu tenho dito o seguinte: o cidadão se diz de direita nunca leu o Olavo de Carvalho. Ele não sabe o mínimo do que é ser direita. Então, para você falar que você é direita, você tem que se preparar para ser direita. Você primeiro tem que ter moral, você tem que ter caráter, você tem que ter respeito, você tem que ter família, você tem que dar valor às coisas que são a base da direita. Se você desrespeita a base da direita, então você não é direita. Né? Esse é o primeiro passo, e depois você tem que se preparar. Você não pode colocar um parlamentar que não sabe qual é a função dele. O que ele vai fazer lá? O vereador, ele tem uma função extremamente nobre e que tem uma relevância na sociedade. Agora você elege uma pessoa que não entrega nada, não tem um projeto relevante para mudar a vida da população. A gente está terminando, mas assim, eu queria fazer mais 2 questionamentos que são pertinentes e a gente vamos tentar responder de forma breve. O primeiro é o seguinte: o Coronel Rossi também é vereador e o Capitão Carpê, que também é vereador agora, ambos chegaram a usar a tribuna para insinuar que, quando você foi comandante-geral da Polícia Militar, os policiais vivem até hoje, de acordo com a informação deles, com fardamento velho, coturno furado, enfim, viatura caindo aos pedaços, etc. e tal, e que nunca houve uma preocupação, inclusive para defender esses policiais com relação à questão da database, do aumento de salário, database. Nunca houve uma interferência junto ao governador Wilson Lima. O que você tem a falar sobre essa situação? Vamos lá. As pautas da Polícia Militar, da Polícia Civil, são pautas que precisam ser vistas. Eu não vou aqui dizer que não tem que ser vista, tem que ser vistas. Nós vimos muita coisa. Vou te dar um dado. Você sabe quanto teve de aumento a Polícia Militar durante o período que o governador Wilson Lima está no poder? Sabe qual é o percentual? Incluindo a lei de curso, 61% de aumento. Tem database atrasada? Tem database atrasada, precisa ser pago. Isso aí não estou dizendo que não tem que ser pago. Só que nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública também. Às vezes não é porque não quer. Certa vez eu vi uma situação muito interessante, Marcelo. O vice-governador à época era o Samuel Hanan. E a Cefaz, naquela época, tiveram que mexer numa legislação que acabou atingindo o salário dos servidores da Cefaz. E quase gerou uma greve naquele ano. E eu lembro que estava no momento em que o Samuel Hanan foi no auditório com todos os servidores da Cefaz e fez a seguinte fala: eu estou vice-governador e, por óbvio, sendo político, eu preciso de voto. Vocês acham sinceramente que, se eu pudesse resolver essa questão, eu não resolveria e não daria inclusive um aumento para vocês? Vamos pensar pelo lado do governador Wilson Lima. Será que o Wilson amanhece feliz e fala: não vou pagar só para criar uma crise? Claro que não. Claro que para ele seria muito melhor pagar tudo que precisa ser pago. Mas às vezes não dá. Por mais que você tenha
Aí vem o seguinte discurso: mas teve aumento de arrecadação? Teve, mas as coisas também sobem de custo, porque os contratos do Estado para manter hospital, para manter outras coisas, também aumentam. Veja, então nós trabalhamos lá sim, consegui mudar a realidade, por exemplo, do serviço gratificado, criamos a lei de curso, mas isso não é visto. Tirei a policlínica de dentro do comando da Polícia Militar, hoje são 4 estruturas de policlínica. Criamos o Instituto Cândido Mariano, que é um instituto que faz arrecadação de recursos, e veja, faz arrecadação de recursos para comprar insumos para o hospital, tudo mais. É um instituto beneficente, Cândido Mariano. Me pergunta quanto esses parlamentares mandaram de recurso para o Instituto Cândido Mariano até hoje. 0. 0. Me pergunta quanto esses parlamentares mandaram de recurso para o Fundo de Segurança Pública do Estado para contribuir com a melhoria da estrutura de segurança pública. 0. Então é muito fácil jogar pedra, mas quando chega na vez de fazer, não fazem. Não fazem. Trocamos todas as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Todas, a frota. 100% da frota. Tanto de viatura caracterizada quanto viatura descaracterizada. 100% foi trocada. O armamento, todo trocado. Todo o armamento da Polícia Militar e da Polícia Civil são novos. O Estado do Amazonas não tinha fuzil. A gente vivia de pegar fuzil, pedir fuzil do Exército, trabalhar com fuzil apreendido. Hoje nós usamos fuzil israelense, o mesmo que está sendo usado na guerra. É da empresa chamada IWI. É o Arad 762 e o Arad 556, metralhadoras Negev nas nossas lanchas blindadas. Então nós demos a estrutura. Generoso, faltou auxílio de fardamento? Faltou. Realmente não deu para dar. Isso quer dizer que não vai ser cumprida a palavra do governador? Não. Na hora que ele puder, ele vai pagar, não há dúvida disso. Mas, veja, e o que ganhamos também não é para ser visto? Não é para ser destacado? Porque, pelo princípio da honradez e da lealdade com os fatos, eu prefiro um parlamentar que chegue e fale o seguinte: olha, reconheço que isso foi feito, mas olha, vamos ter atenção que está faltando isso aqui, mas reconheça o que foi feito de bom. Porque é impossível fazer 100% daquilo que a gente quer. A gente não consegue na nossa casa. Sim. Os nossos filhos às vezes chegam: pai, eu quero isso, tá, vou lhe dar, eu quero aquilo. Não, calma que não dá agora, vai chegar o momento. É assim que funciona a vida real. A vida real não se consegue tudo ao mesmo tempo. Sim. São evoluções que a gente vai tendo. E a polícia evoluiu muito. Deixa eu te dar um dado interessante, para você ver o quanto uma emenda parlamentar poderia mudar a realidade do nosso Estado. No interior do Estado, nós só temos quartéis nos municípios, de 61 do interior. Nós só temos em Itacoatiara, em Tefé, em Tabatinga, em Manacapuru e em Humaitá. Mais nenhum tem. Agora, nós vamos entregar o quartel de Parintins, que não tinha quartel, aqui em Novo Airão, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. São módulos habitacionais, custa R$2 milhões. Você bota a emenda parlamentar, é uma ata. Tu bota a emenda parlamentar, com 3 meses a gente entrega o quartel. Te pergunto, qual foi o parlamentar que botou dinheiro para mudar a realidade dos quartéis do interior? Nenhum. Mas nós começamos o processo. Está lá a ata pronta. Se o parlamentar mandar o dinheiro, em 3 meses, o Coronel Paiva, que é o novo secretário, entrega o quartel. Nós temos mais 5 minutos, Melk? Mais 5 minutinhos, né? Eu preciso fazer essa pergunta. Nesses 5 minutos a gente também tem as considerações finais. Vamos lá. O sargento Washington, você conhece bem, que hoje está na reserva da polícia, chegou a pegar um tiro, hoje está inutilizado, entre aspas, mas ele mesmo usa esse termo, diz: eu estou inutilizado, generoso, eu estou na reserva, ganhei medalha de heroísmo e tal, enfim. Ele faz o seguinte questionamento: por que a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública não fizeram nada com relação à questão do soldado, acho que é Cabo Kidson Maia, que é sócio do sargento Salazar, e tinha no gabinete dele lá sua esposa e seu filho? Por que a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança não fizeram nada com o Kidson, que pediu para entrar na reserva alegando problemas psicológicos, inclusive matéria do blog do Moisés Dutra. O blog do Moisés Dutra trata isso como um escândalo. Seria um dinheiro público pago a alguém que não aparenta problemas psicológicos, nem ele nem o Salazar.
Salazar e ele parece que entraram com um pedido na Polícia Militar, pedido do afastamento, né, uma aposentadoria, e o Kidson aparentemente não tem nenhum problema psicológico, até porque é sócio numa empresa de segurança com o Salazar, e também agora quer disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. No meu entendimento, usando o português mais claro, doido não pode ser candidato à presidência, não pode ser candidato ao cargo de deputado estadual. O que ele vai fazer na Assembleia se ele é doido, se ele tem problema? Porque o que ele alegou à Polícia Militar foi que ele tinha problema psicológico, ele não tinha mais condições de atuar como militar da polícia e pediu para ir para a reserva. Então, por que a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança nunca fizeram nada com relação a isso? Vamos lá. Chegou essa denúncia na Secretaria de Segurança e a nossa função é encaminhar para a Polícia Militar, no caso, o departamento que tem lá, que é a DJD, de Justiça e Disciplina, para que seja feita a apuração. Ainda antes de me desincompatibilizar, eu encontrei com o subcomandante-geral, o coronel Thiago Balbi, e eu fiz esse questionamento para ele também. Falei, olha, deixa eu lhe falar, a Secretaria de Segurança ela não pode estar interferindo em atos da Polícia Militar. Como eu falei desde o início, eu nunca fiz essa interferência. Por outro lado, Thiago, penso eu que vocês têm que tomar providência. Segundo ele, está tendo um apuratório lá dentro. Eu não sei o status que está isso, mas... E eu te falo mais, isso é público. Nós temos que também entender por que o Ministério Público ainda não fez nada. Isso é uma ação do Ministério Público também, né? Então, enquanto sociedade, nós vamos ser vigilantes. Eu vou agora, estando fora da Secretaria, como cidadão, cobrar esse apuratório. E volto a te falar, você pode perguntar, e por que você não cobrou quando estava secretário? Volto a lhe dizer, eu sempre respeitei institucionalmente a função que eu estava. Você não me via dando entrevistas, falando de deputados, falando sobre o que falavam de mim, de maneira extremamente desrespeitosa e injusta, e até porque eu não ia me rebaixar para esse tipo de gente. E não irei sujar a minha história com quem não merece que eu desça do patamar de educação que recebi de minha mãe e de meu pai. Mas irei cobrar da Polícia Militar, como cidadão, que faça o apuratório, e também do Ministério Público, não tenha dúvida disso. Pronto. Questionamentos feitos, aqui a gente dá liberdade para o entrevistado responder a pergunta dos internautas, a pergunta dos opositores, e é isso que eu quero fazer com qualquer entrevistado que sente aqui onde o Coronel Vinícius está, porque isso chama-se também prestação de contas. Vinícius, quero agradecer a tua participação aqui do Generoso na TV, e a câmera é sua para suas considerações finais. Primeiro agradecer ao povo do Amazonas pela confiança que tiveram no nosso trabalho, pelo apoio que sempre tive enquanto estive secretário de Segurança, enquanto estive secretário de Administração Penitenciária, comandante-geral. Agradecer ao governador Wilson Lima porque me permitiu colocar o meu trabalho e a minha determinação em prol do povo, e enquanto estive lá honrei as funções que foram me designadas para entregar verdadeiramente, para fazer política pública, para entregar resultado para a população. Os números estão aí, né, estão postos, tem aí os anuários, tem todos os dados científicos disponibilizados nos sites da Secretaria, enfim. E agradecer de coração por esse momento que foi propiciado, e agora estamos nessa nova caminhada. Estou colocando meu nome posto a pré-candidato a deputado estadual. O povo vai julgar se posso contribuir na Assembleia Legislativa, se posso ir lá trabalhar para que a gente tenha leis mais eficientes, para que a gente tenha uma atenção especial, para que a gente possa contribuir com a segurança pública e outras áreas também, obviamente. Então a gente está nessa caminhada, espero contar com o seu apoio, espero contar com a participação de você, e que esse projeto, se for realmente viável, se for entendido por você que está me assistindo como algo que vai ser executado, e tenha a convicção, se você me der essa chance, nós iremos trabalhar para defender a nossa população como sempre fizemos. Muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe, que você tenha uma Páscoa abençoada, com saúde, com sucesso, Amém. Com prosperidade, nunca se esquecendo do verdadeiro motivo da Páscoa: a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, Ele reina e em breve voltará. Amém. Um abraço e até o nosso próximo Generoso na TV. Tchau!